Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo. Eu sou a professora Thaís e hoje vamos conversar sobre uma cidade muito interessante. Mas, antes de iniciarmos qualquer atividade, precisamos fazer a higienização das mãos. É importante continuarmos nos cuidando. Feito isso, separe um caderno, uma caneta, um lápis. A ideia é ter algum recurso para anotar informações sobre a aula, aquilo que vocês acharem interessante e importante. Vou dar um tempinho para que possam se organizar. Para iniciarmos a aula de hoje, vocês terão que descobrir qual é o nome da cidade que vamos estudar. Vamos lá? Eu vou dar algumas dicas. A primeira dica é que não é uma cidade brasileira. Já a próxima dica é uma cidade do continente europeu, ou seja, é uma cidade europeia. A terceira dica é considerada uma das cidades mais belas do mundo. Já tem algum palpite? Vamos lá, vou dar mais algumas dicas. Esta cidade, ela fica na França. Outra dica. O nome da cidade possui 5 letras e tem um A na segunda letra. E agora a última dica. Espero que fique fácil. Um dos seus principais pontos turísticos é uma torre. Ah, agora já ficou mais fácil, né? E aí, já descobriram? É Paris, isso mesmo, Paris, a capital da França. Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre essa linda cidade. Para começar, vamos conhecer um pouco da sua história. A cidade de Paris teve início em uma ilha, no rio Sena. Daqui a pouco nós vamos estudar um pouco mais sobre o rio Sena. Então, como eu falei, a cidade de Paris iniciou em uma ilha do rio Sena com a fundação de uma aldeia, há mais de 2000 anos, pelo povo parísio, ou Parise em latim. Foi daí que surgiu o nome da cidade, Paris. Após a conquista romana, no ano de 52 a.C., a cidade se expandiu pela margem esquerda do rio Sena. Já em 987 d.C., Paris tornou-se a capital do Reino da França, o que impulsionou seu crescimento e sua economia. Desde o século XVII, Paris é um dos principais centros de finanças, diplomacia, comércio, moda, ciência e artes da Europa. E também Paris foi um dos palcos da Revolução Francesa, que ocorreu entre os anos de 1789 e 1799, e que foi um marco na história da humanidade, porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais. Liberté, égalité, fraternité, ou seja, liberdade, igualdade e fraternidade. É o lema nacional da França, criado na época da Revolução. Você o encontrará em moedas, selos postais e logos do governo. Atualmente, Paris é a cidade mais populosa da França. Possui uma população de aproximadamente 2.170.000 habitantes. É quase a população de Curitiba, que nos dias atuais tem cerca de 2 milhões de habitantes. Há muito tempo, Paris é considerada um dos polos mais importantes da cultura do mundo. A imagem que estamos vendo agora
é da Escola de Belas Artes de Paris. Essa escola possui mais de 350 anos de história, formando grandes artistas. E alguns desses grandes artistas, escritores, pensadores, estilistas de moda, chefes de cozinha, nasceram em Paris. Como, por exemplo, o pintor Claude Monet, o filósofo e sociólogo Edgar Morin, a escritora e filósofa Simone de Beauvoir, entre outros. E por falar em arte, um dos principais símbolos da cultura de Paris é o Museu do Louvre, considerado o maior museu de arte do mundo. O Museu do Louvre possui uma área de 72.735 metros quadrados, grande, né? E lá são exibidos aproximadamente 38 mil objetos criados desde a pré-história até o século XXI. Dentre as principais obras expostas no Louvre, destacam-se as que estamos olhando na tela agora, que são as Bodas de Caná de Paolo Veronese, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci e a Adivinha, uma pintura do artista Michelangelo Merisi de Caravaggio. Em 2019, que foi o ano antes da pandemia, o Louvre recebeu cerca de 9,6 milhões de visitantes, o que o torna o museu mais visitado do mundo. Agora, outro museu muito interessante, localizado em Paris, é o de História Natural da França, que foi fundado em 1793, durante a Revolução Francesa. Um dos principais objetivos desse museu é a conservação de coleções científicas, a pesquisa e a formação de pesquisadores. Nesse museu, há inúmeras coleções que representam a história do nosso planeta e da vida. E uma das galerias mais visitadas é a Galeria da Evolução. Agora, outro local muito interessante em Paris é o Museu Picasso, dedicado às obras do grande artista Pablo Picasso. No museu encontram-se mais de 5 mil obras do artista, além de peças de arquivo como esboços, documentos e registros fotográficos do pintor e de sua atividade artística. Todo esse material foi doado ao Estado francês pelos herdeiros de Picasso nos anos 70. Além dos museus, há outros locais interessantes em Paris para conhecer, como a Torre Eiffel, a Catedral de Notre-Dame, o Arco do Triunfo, a Rua Champs-Élysées, a Basílica Sacré-Cœur e os Jardins de Luxemburgo. E são esses locais que eu vou apresentar agora para vocês. A Torre Eiffel é uma torre treliça de ferro do século XIX, que se tornou um ícone mundial da França. A treliça é uma armação que pode ser feita de materiais como alumínio, aço, ferro, madeira e tem as suas extremidades ligadas. As treliças podem ser utilizadas em diferentes aplicações, desde suportes de plantas até mesmo como base na estruturação de pontes e torres. Atualmente, a Torre Eiffel é o edifício mais alto da cidade de Paris. Possui aproximadamente 324 metros de altura e fica cerca de 15 centímetros mais alta no verão, devido à dilatação térmica do ferro. Viram que é interessante que no verão ela cresce um pouquinho. Inaugurada em 31 de março de 1889, foi considerada na época a estrutura mais alta do mundo construída pelo homem. Ela recebeu esse nome em homenagem ao seu projetista, o engenheiro Gustave Eiffel. A torre foi construída para o evento Exibição Universal, que ocorreu em 1889 em Paris, por ocasião do centenário da Revolução Francesa. A torre é considerada o monumento pago mais visitado do mundo, com milhões de pessoas frequentando-o anualmente. Ao subir a torre, é possível ter uma vista incrível da cidade de Paris. E à noite, a torre fica toda iluminada, tornando-se um grande espetáculo de luz e beleza. Agora, nós vamos assistir um vídeo que apresenta o processo de construção da Torre Eiffel.
E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Impressionante, né? A construção de uma obra tão grande. Agora, dando continuidade ao nosso estudo sobre Paris, vamos conhecer um pouco mais sobre a Catedral de Notre-Dame. A Catedral de Notre-Dame de Paris é uma obra dedicada à Virgem Maria, localizada no centro da cidade de Paris, nas proximidades do rio Sena. A construção da catedral se estendeu durante os anos de 1163 e 1345, durando aproximadamente 182 anos, até que a catedral fosse concluída. A Catedral de Notre-Dame é considerada uma obra de arte de estilo gótico, caracterizada por seus longos arcos pontiagudos. Um dos grandes destaques da catedral é a grande rosácea, localizada na fachada norte, que mede 13 metros de diâmetro e contém 80 imagens do Antigo Testamento da Bíblia, dispostas em torno da imagem central da Virgem Maria. Mas, infelizmente, um incêndio ocorrido em abril de 2019 causou grandes danos à catedral. Ainda bem que ninguém morreu, mas um bombeiro e 2 policiais ficaram feridos. Após essa catástrofe, a catedral está em processo de reconstrução e esperamos que ela fique pronta logo. Agora, outro importante ponto turístico é o Arco do Triunfo, considerado um dos símbolos mais famosos de Paris e representa as vitórias do exército francês sobre as ordens do imperador Napoleão Bonaparte, que foi quem ordenou que o Arco do Triunfo fosse construído. A sua construção iniciou em 1806 e levou 30 anos para ser finalizada. Ele mede 50 metros de altura e possui uma base de 45 por 22 metros. Nessa base está o monumento do soldado desconhecido, que com uma chama sempre acesa representa todos os soldados que morreram em combate durante a Primeira Guerra Mundial, mas que infelizmente nunca foram identificados. Já nos 4 pilares do arco estão gravados os nomes das batalhas vencidas sob o comando de Napoleão e de 558 generais franceses, alguns dos quais morreram em combate. O Arco do Triunfo encontra-se no final da Avenida Champs-Élysées. Em português, significa Avenida dos Campos Elíseos, conhecida na França como a avenida mais bela do mundo. A Avenida Champs-Élysées possui cerca de 1,9 km de comprimento e 71 metros de largura. Cercada por árvores de castanheiros da Índia, na Champs-Élysées encontram-se cinemas, cafés e lojas de especialidades luxuosas. Vocês viram quantos locais bonitos que existem em Paris? Vamos assistir uma animação de alguns desses lugares feita com o jogo Minecraft.
Vocês viram que interessante a animação desses lugares feita com o jogo? Bacana, não é? Agora, outro famoso ponto turístico de Paris é a Basílica do Sagrado Coração, que é uma igreja católica localizada no topo do Montmartre, o ponto mais alto da cidade. Na entrada do santuário é possível ter uma visão panorâmica de toda Paris. Os turistas costumam subir até a Basílica utilizando o típico Petit Train de Montmartre, que é um pequeno trem que possibilita os turistas desfrutarem da vista por meio de suas janelas. A Basílica é a maior do mundo no que diz respeito à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E esta é uma das imagens internas dessa que é considerada uma das igrejas mais famosas do mundo. Outro lugar lindo em Paris é o Jardim de Luxemburgo, que é um grande parque público da cidade. No Jardim de Luxemburgo há uma coleção exuberante de estátuas e também pequenos lagos destinados ao lazer infantil. No jardim está localizado o famoso Palácio do Luxemburgo, atual sede do Senado da França. Outro símbolo de Paris é o rio Sena. Lembram que eu falei dele no início da aula? Pois é, agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse importante rio. O rio Sena é um rio do norte da França, que banha a capital Paris e que deságua no Oceano Atlântico, no Canal da Mancha, e tem uma extensão de aproximadamente 776 quilômetros. Como a maioria das atrações turísticas de Paris está às margens desse importante rio, o transporte turístico de passageiros pelo Sena é uma atividade tradicional em Paris. Geralmente, os barcos utilizados nesses passeios são os bateaux-mouches, que na língua portuguesa significa barcos-moscas. Os bateaux-mouches são barcos projetados para servir como plataforma de visita turística. Possui o convés superior aberto ou tem uma cobertura transparente para que os passageiros possam apreciar a paisagem. Durante o verão, na margem direita do rio Sena, é montada a Praia Artificial de Paris, onde vários parisienses se reúnem para aproveitar o sol e o calor. Essa prática já ocorre há muitos anos, desde quando era possível se banhar no Sena. Mas agora, por questões de segurança, não é mais permitido nadar no rio. Agora, vamos assistir um vídeo que mostra um pouquinho do rio Sena nos dias atuais.
vocês acharam do vídeo? Por meio dele, é possível observar as embarcações que navegam no Sena e algumas das construções situadas à margem do rio. Outro ponto turístico de Paris e que atravessa o rio Sena é a Ponte Alexandre III. Ela é uma ponte em arco que liga o bairro dos Campos Elíseos ao bairro dos Inválidos e também a Torre Eiffel. E é considerada uma das pontes mais enfeitadas e extravagantes de Paris. Outro local de extrema beleza é a Ópera Garnier de Paris, uma magnífica construção em estilo neobarroco do século XVII, considerada uma das obras-primas da arquitetura de seu tempo, por onde já passaram grandes nomes da arte mundial. No alto, as duas estátuas douradas representam a música e a poesia. E em sua fachada, traz os bustos de compositores da música mundial, como Mozart, Beethoven e Rossini. O livro O Fantasma da Ópera foi inspirado ali. Já a La Défense, que é o centro financeiro da cidade de Paris e o maior da Europa, abriga diversos prédios e torres, numa estrutura modernista, além de possuir cerca de 60 obras de arte a céu aberto. Seu nome vem do monumento La Défense de Paris, criado em homenagem aos soldados que defenderam a cidade na Guerra Franco-Prussiana em 1870. Agora que já conhecemos os principais pontos turísticos de Paris, vamos assistir a um vídeo que mostra esses espaços e outros locais interessantes dessa linda cidade. Vocês conseguiram identificar no vídeo alguns dos locais que conversamos na aula de hoje? Vocês viram como Paris é uma cidade linda? Agora eu vou contar para vocês sobre outro local interessante. Outra atração turística muito visitada é a Disney de Paris. Ela fica a cerca de 32 quilômetros do centro da cidade e possui diversas atrações para crianças, adolescentes e adultos. Dentre as principais atrações, destacam-se a montanha-russa do Indiana Jones e os tapetes voadores do filme Aladdin. Destacam-se também o Castelo da Bela Adormecida e o desfile dos personagens da Disney. E também, outra atração interessante é o passeio com o barco do filme Piratas do Caribe
e a montanha-russa do filme Procurando Nemo. Agora, um outro aspecto que chama muita atenção na cidade de Paris é o metrô. Essa modalidade de transporte público está presente em quase todo o espaço da cidade. O metrô possui um comprimento de aproximadamente 213 quilômetros de linhas, com 380 estações, 87 conexões e cerca de 3.500 trens. O sistema possui 16 linhas e algumas são completamente automáticas, ou seja, não possuem um condutor humano na cabine. A distância média entre uma estação de metrô e outra é de aproximadamente 300 metros e diariamente milhares de pessoas utilizam esse sistema de transporte. Agora vamos falar sobre outro assunto interessante e que também tem a ver com o transporte. Vamos conhecer um pouco mais sobre o Eurotúnel que liga a Inglaterra à França por baixo do Canal da Mancha. É isso mesmo, é um túnel que passa embaixo d'água. O Canal da Mancha é um braço de mar que faz parte do Oceano Atlântico e que separa a ilha da Grã-Bretanha do norte da França. O Eurotúnel sai da cidade de Folkestone, em Kent, na Inglaterra, e termina na cidade de Calais, no norte da França, a aproximadamente 300 quilômetros de Paris. O Eurotúnel é considerado um grande marco da engenharia e foi inaugurado em 6 de maio de 1994. Os trens que trafegam pelo Eurotúnel são preparados para transportar passageiros e veículos. O Eurotúnel tem cerca de 31,4 milhas de extensão, o equivalente a pouco mais de 50 quilômetros, e é considerado o túnel com maior porção sob o mar do mundo e o quarto mais longo usado por trens de passageiros. Os trens que trafegam pelo Eurotúnel são considerados de alta velocidade e, por isso, o tempo que leva para atravessar todo o percurso é de 35 minutos. Em média, 60 mil passageiros passam pelo túnel diariamente. Agora, que tal falarmos um pouquinho sobre diplomacia? O Palácio do Eliseu é a residência oficial do presidente da República Francesa, onde está localizado o seu gabinete e onde também se reúne o Conselho de Ministros. Desde 2017, Emmanuel Macron é o presidente da França e esse mandato termina em 2022. O Brasil possui boas relações diplomáticas com a França e é o principal parceiro comercial da França na América Latina. Entre os anos de 2003 e 2010, os dois países tiveram um estreitamento na sua relação. Os então presidentes de cada nação fizeram acordos pela entrada do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas. E esse estreitamento também teve impactos positivos nas áreas militares, tecnológicas e de energia. Mas a relação entre França e Brasil datam de muito antes disso. A França já criou mais de 1 milhão de empregos no Brasil, além das relações culturais e científicas que existem há mais de 200 anos. O Brasil mantém uma embaixada em Paris, que é a representação diplomática brasileira na França. A embaixada está localizada na antiga mansão da família Schneider, uma construção de cerca de 623 metros quadrados, concluída na primeira metade do século XIX. O atual embaixador do Brasil na França é o diplomata Luiz Fernando Serra, natural da cidade do Rio de Janeiro, que assumiu o posto em 2019. A embaixada tem a função de representar o seu país em território estrangeiro e proteger os interesses dos cidadãos que representa. A embaixada também procura mediar as negociações entre os países e propiciar o desenvolvimento de relações econômicas, culturais e científicas
entre as duas nações. Agora vou apresentar algumas curiosidades para vocês. Você sabia que muitas das palavras que falamos em nosso cotidiano são derivadas da língua francesa? Um exemplo é a palavra garçon, que significa menino em francês. Quantas vezes a gente chama, garçom, garçom, e nem imagina que está falando em francês. Mas também existem outras palavras como omelete, abajur, batom, entre outras. Que tal identificar outras palavras usadas no Brasil e que derivam da língua francesa? No vídeo a seguir você vai conhecer algumas dessas palavras. Mãe, você pode comprar um croissant para mim? Tem tanta coisa no nosso cotidiano que você nem sabe que usa em francês? Pois é, as palavras em francês estão por aí, na língua portuguesa e até em outras línguas. E hoje é disso que a gente vai falar. Por exemplo, quando você vai a um restaurante à la carte. O à la carte em francês é quando está dentro do cardápio aquilo que você vai escolher. Ou seja, você vai escolher o seu prato a partir de um cardápio. Ou então, quando uma mulher vai numa loja de lingerie para comprar um sutiã. Lingerie vem do francês, linge, lingerie, linge significa roupa de modo geral, lingerie é a roupa íntima e o sutiã, na verdade, vem do francês, que é soutien, soutien-gorge, sustenta a garganta. Pois é meio estranho, mas é que sustenta até a garganta. Na cena anterior, tivemos a ilustre presença de um abajur. Pois é, abajur também vem do francês, abajur, que significa abaixar o dia, colocar a luz para baixo, não é isso que faz um abajur? E temos também a ilustre presença de um boné. Pois é, a palavra boné também vem do francês. Mas o curioso é que em francês, se você falar un bonnet, que é a palavra equivalente, mas que se escreve um pouquinho diferente, significa um gorro. Então, se você quiser falar um boné desse tipo, vai ser une casquette. E se você falar un bonnet, aí é um gorro. Mas de qualquer forma, é sempre algum tipo de chapéu. E ainda sobre vestimentas, temos une écharpe ou encore um cachecol. Cachecol em português vem do francês, un cache-col, algo que esconde o colo da pessoa. Na verdade verdadeira, a gente tem vários nomes específicos em francês. Un cache-col, une écharpe, un foulard. Nesse caso, seria un foulard, porque é de seda, então é mais leve. Mas se fosse algo mais pesado, tipo de lã, eu poderia dizer une écharpe, uma echarpe. Você já ouviu essa palavra em português também? E não ache que é só na moda que você vai encontrar palavras em português que a gente usa que vem do francês. Por exemplo, sabe quando você vai num buffet? Buffet? Eu odeio falar isso em português, mas a palavra correta em francês é un buffet, e significa algum lugar onde a comida é servida à vontade numa mesa e você vai lá se servir quanto você quiser. Un buffet. E aí presta atenção nesse U, que não é buffet com I, também não é buffet com U igual em português, é aquele U com biquinho, bem do francês mesmo. Un buffet. Tem que fazer esse biquinho e imaginar que está falando um I, mas sem abrir a boca. Ainda na área da gastronomia ou da comida, a gente tem as palavras menu, menu, tá? A pronúncia sempre que é diferente. Baguette, baguette. Filé, un filet. Omelete, omelette. Aliás, já vai uma dica. A maior parte das palavras em português que a gente usa que terminam com et, na verdade vem do francês. Baguette, baguette. Omelete, omelette. E por aí vai. Temos palavras que a gente usa no nosso cotidiano, tipo, uma madame. Na verdade, madame é a forma da gente dizer uma senhora em francês. Não é pejorativo em francês. Então a gente fala une dame ou madame. Madame é a forma como eu falo diretamente com ela. Madame, madame. Você já deve ter ouvido falar também de souvenir. Eu comprei um souvenir na minha viagem, uma boutique de souvenir. Pois é, une boutique de souvenir. Souvenir, na verdade, significa uma lembrança. É um verbo, lembrar. Ou un souvenir é um nome e aí é uma lembrança. Une boutique é uma pequena loja de lembranças. Ainda do seu cotidiano, se você mora numa cidade grande, você deve ter metrô. Pois é, metrô vem do francês, un métro, le métro.
E se você gosta de artes, daí não tem escapatória. Você vai encontrar a língua francesa em tudo quanto é lugar. Por exemplo, la première d'un film. A première de um filme. La première significa a primeira vez que um filme é mostrado. Ou então, ballet, le ballet. Ballet é um tipo de dança, o balé. Ou ainda, se você gosta de teatro, por exemplo, la mise en scène. Mise en scène, que é a encenação de uma peça. A gente usa muito essa palavra em português. Tá vendo? Você nem sabia e está inundada de língua francesa no seu cotidiano. Vocês observaram quantas palavras interessantes? Muitas delas nós falamos no dia a dia sem saber que elas possuem origem francesa. E para finalizar a aula de hoje, vamos fazer uma atividade relacionada a alguns temas que estudamos sobre a cidade de Paris. É uma cruzadinha, vamos lá? A primeira pergunta é o nome da residência oficial do presidente da República Francesa. Vou dar algumas dicas. A primeira esse nome tem 15 letras. Como podemos observar, começa com a letra P. Então, vou dar mais uma dica. É um palácio. E aí, já sabem? Vamos ver? Quem falou que é o Palácio do Eliseu, acertou. Parabéns! Agora, vamos para a segunda pergunta. É o sobrenome do presidente da França. Tem 6 letras o sobrenome dele. E eu vou dar uma outra dica. O primeiro nome dele é Emmanuel. Vocês lembram do sobrenome dele? Vamos lá, quem que arrisca? Vamos lá, é o Emmanuel Macron. Vamos para a próxima pergunta? A pergunta 3 qual é o nome do túnel que atravessa o Canal da Mancha e liga a França e a Inglaterra? Lembram desse túnel que passa por baixo do mar? Quem é que lembra? Vamos conferir a resposta? É o Eurotúnel. Acertaram? Muito bem. Vamos para a nossa quarta pergunta. A nossa quarta pergunta qual é o nome da torre símbolo de Paris? Uma dica. Possui 6 letras. Lembram daquela torre de treliça que nós conversamos no início da nossa aula? Quem é que lembra então? Vamos conferir? É a Torre Eiffel, né? Essa famosa torre que é o símbolo da cidade de Paris. Agora, para fechar a nossa cruzadinha, nós vamos para a última pergunta. Qual é o nome do rio que banha a capital da França? A dica 4 letras. Muito fácil, né? Começa com a letra S. Lembra que nós até assistimos um vídeo sobre esse rio? Vamos lá? É o Rio Sena, muito bem. Parabéns quem completou toda a cruzadinha, né? É isso aí. Bom, pessoal, é isso aí. A nossa aula de hoje termina aqui. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a cidade de Paris. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima! Porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2. O autoabraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. E imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu para entender? Jeito número 3. A dancinha sincronizada. Esse é só para quem gosta de uma diversão. Vocês combinam uma dancinha e bora se divertir com seus amigos. Jeito número 4. O jeito que você inventar. Vale qualquer coisa, vale tudo junto. Vale soltar a imaginação, só não vale tocar, tirar a máscara ou chegar perto. Por mais que você goste muito do seu amigo,
é preciso manter o distanciamento, ou seja, fique sempre a 4 passos bem grandões dele. Ficamos combinados? Então, até mais! Te perguntar uma coisa, já tá pronto para voltar para a escola? E o material, já separou? Caderno, lápis e caneta e a máscara? Aham, máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar e tem que estar sempre com você. Você vem com ela, assiste aula com ela, vai no banheiro com ela, vai pro recreio com ela. Só tem uma hora que você pode tirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro você passa o álcool em gel na mão. Tira a máscara com cuidado, pegando pelo elástico. E coloque dentro de um saquinho vazio. Lembre-se de trazer de casa, hein? Passe o álcool em gel mais uma vez. E daí aproveite o seu lanche. Quando terminar de comer, passa o álcool em gel de novo. E passa direitinho. E coloca a máscara no rosto. Então já sabe, né? Máscara sempre. Ela protege você, seu colega e a sua família. Tô te esperando aqui, hein? Vem logo, mas vem de máscara. Tchau, tchau. Oi, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Eu sou a Amanda e eu vim aqui te dizer que estou muito feliz em saber que a gente vai se ver de novo. Mas antes, eu preciso te dizer algumas coisinhas, tá? A gente vai ter que manter alguns cuidados super importantes para voltar para a escola com segurança, né? Olha só, antes de sair de casa, é importante que você esteja pronto. Com o álcool em gel nas mãos. E a máscara certinha no rosto. Passa o álcool em gel de novo. Use máscara sempre, inclusive no busão. Sabemos que a saudade é enorme, mas ainda não dá pra gente se abraçar. E nada de beijos e apertos de mão também. A distância é a melhor forma de mostrar que você tá sempre junto. E ficar 1,5 metro dos seus amigos, tá? Você